Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. A gente não tem muita experiência, né, com a ideia de podcast, mas a gente tem uma boa experiência de vivência, de mães, do tema que a gente vai falar um pouco hoje, né? E se fosse com o seu filho. E a gente vai se apresentar depois, então, também. Mas, primeiramente, meu nome primeiramente é Bruna. E depois eu vou me apresentar melhor, mas eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, da nossa amiga Patrícia, que é a idealizadora do projeto Maternando no Espectro. É um projeto que foca nas vivências e nos relatos, no convívio de mães, onde a gente busca não só a convivência, mas a gente busca uma auxiliar a outra, uma compartilhar a história da outra e principalmente uma não julgar a outra. Vou pedir, então, que cada uma se apresente com foco, né, como a Patrícia estava nos sugerindo também, quem nós somos. Uma pergunta bem difícil, né? Pedir para a Sabrina, pode ser primeiro? Claro. Olá a todos, meu nome é Sabrina Bilo, eu sou mãe do Cássio, que está dentro do espectro do autismo. Eu sou psicóloga, sou filha, sou mulher, sou uma pessoa que está em constante evolução, pelo menos é o que a gente busca, né? É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje com as meninas do grupo Maternando no Espectro, que é um grupo muito acolhedor. Eu estou morando em Santa Maria faz 2 meses, conheci esse grupo através da irmã da minha comadre. E quando eu vi ela postando sobre o grupo e ela falando do grupo, eu digo, Lari, eu quero participar, me leva para esse grupo. Eu gostei tanto da vibe e realmente, gente, assim, ó, é um grupo que acolhe. E é o que a gente mais precisa enquanto mãe de pessoas dentro do espectro do autismo, é acolhimento. E esse acolhimento, como a Bruna falou, sem julgamento. Isso é tão importante pra gente. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o grupo pessoalmente, de sentir a vibe, eu senti, esse é o meu lugar. E é isso que a gente mais precisa enquanto mulher, enquanto mãe. E ali todo mundo se entende. Eu tava lendo esses dias que as gurias estavam dizendo, tem mães e crianças típicas que estão pedindo para entrar no grupo. Verdade. Por quê? Porque a gente é muita boa vibração. Porque a gente tem a mesma dor, a gente sabe o que cada uma passou e a gente consegue se conectar, é o nosso fiozinho. E eu acho que isso faz do grupo tão especial assim. Fora a luta que a gente tem com os nossos filhos, né? O Yara, deixa eu tirar o microfone porque eu sou terrível com isso. Sim. Eu sou Yara, sou mãe do Yankee, que é autista, tem 15 anos. Sempre meu bebê, eu falo pra ele, o Yankee, você é sempre meu bebê. Ele, tá, mãe, eu sou sempre teu bebê. Então, eu quero agradecer a oportunidade também desse grupo tão lindo, tão maravilhoso, que está proporcionando, está crescendo, está fazendo a gente se sentir gente, olhar para a gente, se cuidar, a gente se prepara para ir para os encontros e que tem uma energia muito linda, muito positiva, que nos proporciona, quando a gente sai de um evento, de um encontro com essas mães, a gente se sente assim, perfumada, sabe? Assim, é muito bom, não tem como assim, a gente não se sentir bem, né? Eu estou muito feliz, quero agradecer a Paty, agradecer a FASME, que através da FASME foi que eu conheci esse outro grupo, né? Do Maternando no Espectro, então eu estou muito feliz. A FASME, Associação dos Familiares Isso, a FASME Autistas, é a Associação dos Familiares e Amigos aqui de Santa Maria. Então, meninas, meu nome é Bruna, né? Quem está nos assistindo também. Sou a mãe da Luísa, primeiramente, foi minha primeira maternidade. A Luísa hoje está com 19 anos, foi uma gravidez, né, totalmente diferente. Foi na adolescência, foi uma outra vivência. E depois, quando a Luísa já estava com 11 anos, eu programei, né, a gravidez do Arthur, então. E o Arthur, hoje com 7 anos, ele está dentro do espectro, nível de suporte 1, e é uma outra realidade, uma outra vivência. Só quem passa por essa vivência, assim, consegue dimensionar o turbilhão de emoções que a gente vive. E
ao mesmo tempo como a gente tem, sim, a força entre as mães de se auxiliar. E o Maternando no Espectro, ele tem esse objetivo, né? Sim. É pegar a mão da outra mãe. A maior parte das mães, como a gente brinca no grupo, tá emboletada, né? Tá no tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta, faz uso de medicação. Mas a nossa ideia sempre foi a da Paty, né? De que mãe, que mulher que tem atrás dessa criança, né? Porque a gente vive a vida dos filhos. E quando é dentro do espectro, então, das terapias e é a vida deles. Mas a gente tá lá. A gente existe lá, né? E um dos temas dos próximos podcasts é quem cuida de quem cuida, né? E já tem até um pessoal que vai falar lá, já tem uma expectativa bem bacana, porque nós precisamos de cuidado também, né? Sim. Exato. Hoje o nosso tema, então, é um tema muito importante, né? E se fosse com seu filho? Tenho certeza que muitos pais já passaram, mesmo sem ser atípicos, alguma vivência que não foi agradável com seu filho. Mas e quando essas vivências se tornam rotineiras? Quando elas são todos os dias? Quando elas acontecem dentro da família? Quando elas acontecem dentro da escola? Quando você passa a ter que, todo momento, estar se estabilizando para saber como que você vai reagir a cada situação. Então, hoje esse é o nosso tema. Eu gostaria de iniciar lendo um relato. E esse relato foi um dos que nos trouxe, né, a criar esse tema, então, que é da Fernanda, mãe do Lorenzo. Se me perdoem alguma coisa na leitura. Toda vez que vamos ao clube ou à pracinha, sofremos algum tipo de preconceito. Quando ele vai na piscina, usa boia de braço. E por ter 7 anos e ter estatura grande, as crianças chamam ele de monstro, de bezerrão, que não sabe nadar, dentre os outros nomes que eu nem vou citar. Na pracinha, um menino bateu na cabeça dele com um pedaço de pau, porque ele não conseguia correr rápido. Outro dia, na mesma praça, ele chegou e se apresentou para 2 crianças. O que eu faço um adendo que já é muito difícil para uma criança dentro do espectro conseguir se apresentar, né? Aparentemente da mesma idade, e pediu para vamos brincar juntos? E a menina respondeu assim: sai daqui, porque você é muito estranho. Ele respondeu: não sou estranho. Baixou a cabeça e foi sentar no balanço. As lágrimas correram no rostinho dele. A minha atitude foi de apenas acolher meu filho. Meu coração ficou em pedaços. E assim vem muitos questionamentos como vai ser quando eu não estiver mais ao lado dele para acolher. Como vai ser quando eu não estiver mais aqui? O nosso tema já começa bem emocionante, eu sou bem emocionada, né? Mas a gente, primeiramente como humano, e talvez esteja faltando isso nessa época hoje que a gente vive, é o se colocar no lugar do outro. A empatia que tanto se fala não é praticada. Então, quando a gente vê, quando a gente escuta os relatos, quando a gente compartilha entre mães, é uma dor que a gente reconhece. Eu lendo, eu reconheço, porque isso é muitas vezes uma rotina, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema e tenho certeza que vocês já passaram por isso também. Então, se vocês quiserem compartilhar as vivências de vocês, a gente está aqui para ter uma conversa bem... não tão leve, mas... A gente fica um pouco engasgada quando ouve uma história assim, né? Sim. A gente que tem essa vivência, que sabe que isso é o dia a dia. Né? Acontece. E é bom que a gente não crie uma casca grossa para isso. É bom que a gente se emocione mesmo. Porque no momento que a gente achar isso normal, onde é que vai estar a nossa humanidade, como tu disseste, Bruna? Onde? Porque eu penso que nenhuma criança nasce com esse ódio de outra criança. Eu penso que se isso não é ensinado, cabe aos pais frearem.
E eu acho que tá faltando os pais olharem para os filhos, porque os pais se preocupam tanto o mundo que vai ser pro meu filho, o mundo que vai ser... E não estão se preocupando, será que filhos eles estão deixando pro mundo? Porque as nossas preocupações têm que ser o desenvolvimento dos nossos filhos, tem que ser a gente correr atrás da máquina, né? Que é o que a gente já faz com tanto empenho. Agora, a gente não pode se preocupar com o filho dos outros, que talvez precisem de um pouquinho de olhar, às vezes um pouquinho de atenção. Porque essas crianças que estão na pracinha fazendo isso, e eu estou sempre de olho quando o meu está na pracinha, geralmente os pais estão longe, ou não estão, ou estão tomando um mate, estão conversando. Não vem que os filhos fazem isso. Em algum momento as crianças aprenderam isso. Se não foi em casa, onde é que estão esses pais que não percebem isso e que não ensinam a ser... A gente está cuidando dos nossos e está cuidando dos outros também na escola, cuidando deles e cuidando dos outros, como que vai ser, como que vai reagir, como que vai ver ele. E a gente está sempre constante ali, absorvendo mais uma responsabilidade, mais uma carga. Eu estou aqui olhando de longe, mas eu estou vendo que o que está acontecendo ali com meu filho, e cadê os responsáveis daquele... E é bem complicado para a gente, né? Que acompanha, que está ali, que está passando a educação, que está cobrando, que está dando aquela educação, aquela atenção, aquele suporte, e ter que cuidar ali da região ali toda, né? Porque nossos filhos têm que manter essa sociedade, têm que estar ali, né? Eles não podem deixar de estar ali. Eles fazem parte da sociedade e isso não vai voltar atrás, né, Yara? Não tem como, ele tem que estar ali, ele vai estar, sim, vamos estar em todos os lugares, sim, mas não é justo a gente estar no lugar que a gente está cuidando do nosso e da educação do segundo, do terceiro, do fulano. Vocês sabem, gurias, que várias pessoas já me disseram assim, o Cássio, meu filho, ele é muito carinhoso, ele vem, ele abraça, ele beija, é um queridão. E muita gente diz, olha, mas eu achei que os autistas fossem mais frios, fossem mais distantes. Nem sempre eles querem. Como a gente também nem sempre quer, e tá tudo bem, né? E outras crianças também podem não querer e não precisam ser ensinadas que eles precisam ser afetivos a todo momento. Sim. Mas ele é muito carinhoso, sim. E eu digo assim, ele só ganha amor. Claro que meu ele filho tem que também, ser carinhoso. A gente aprende a ser carinhoso ganhando carinho. Super, super carinhoso. Então, é um gigantão, assim, sabe? Me abraça o tempo todo. Que coisa boa. Me beije, tudo. Tem muito mito sobre o autismo que é importante a gente desmistificar, né? Isso. Se a gente dá carinho, eles vão ser carinhosos. Sim, E a gente precisa ensinar eles a ser humanos também, né? Eles não precisam se defender desse jeito, porque eles podem mostrar que o mundo pode ser diferente. Até a questão do comportamento, né? Se de manhã ele tem um comportamento, ele vai refletir aquele comportamento à tarde, à noite, não é? Então, é uma coisa puxa a outra, leva a outra. Se ele só tem amor, ele só vai espalhar amor. Tentar mais ou menos compartilhar uma linha de raciocínio, né, sobre isso. A gente aprende nas terapias, de tantas coisas que a gente aprende, que os nossos filhos eles precisam das outras crianças para imitar comportamentos. Então tem aquela família que está com a dificuldade de aceitar às vezes o diagnóstico lá naquele início que é muito importante e que às vezes sai menos. Mas o ideal é aquela criança socializar. Sempre eu digo, pelo menos a minha opinião, na medida que a criança se permite. Não é colocar em 300 terapias, 400 atividades, ou colocar, expor a criança ao máximo de cansaço, assim, não. É na medida que a criança se permite. A gente tentou hoje na pracinha, chegou lá, botou o pé na areia, não gostou, quer ir embora? Ótimo, já é uma vitória. Hoje brincou um pouquinho, mas começou a se irritar com barulho, começou a ficar, vamos embora. Hoje a gente foi no restaurante, comeu meia hora, mas começou a chorar e quer ir embora, vamos embora. Mas a gente está estimulando na medida que eles se permitem. E o que acontece? Para muitas dessas crianças, o lugar público é muito difícil. Muitas cores, muitas pessoas, muitos sons. Então, quando você que está aí vê uma criança autista ou com outras síndromes, outras necessidades especiais, é muito difícil para essa criança, não só naquele momento, mas quando ela vai para casa, elas ficam cansadas, às vezes elas ficam mais eufóricas,
às vezes respondem de forma diferente no sono, mas é difícil para elas aquele primeiro momento, ao mesmo tempo que nós, como pais, precisamos estimular que elas estejam lá. Por quê? Aí vem um outro assunto que depois a gente vai estar falando, ou em outro podcast. Cara, o nosso filho um dia vai ficar aqui, a ideia é que a gente um dia morra primeiro, né? Que é a lei natural. E é importante intencionar, porque se deixar ele só onde ele está acostumado, só onde ele fica confortável, que a gente também se volta para o mundo dele, e esse não é o caminho. Ele precisa, a gente inserir aos poucos, respeitando o tempo dele, mas dessa tensionada, vai, almoça fora um dia com a gente, volta um pouco mais cedo, vem, faz isso um pouquinho, volta, respeitando, mas puxando e tensionando. Isso. E às vezes as famílias podem aceitar muito bem o autismo, né? E já tá em volta disso, mas tem dificuldade com o manejo. Às vezes tem outras coisas associadas ao autismo, como o transtorno desafio, que a criança desafia, né? Sim. Então, como é que os pais, às vezes, vai dar conta de ter o manejo com a criança, vai dar conta do que vem ali, porque a gente estava comentando ali um pouco antes, né? Os filhos, às vezes, deixam a gente num ponto que a gente fica uma bomba relógio. Porque a gente nunca sabe o que vem depois. A gente percebe que mudou a reação deles, pode vir uma crise, pode acontecer alguma coisa. Então, a gente está sempre preparado para o que pode acontecer. Então, a gente já está ali com aquela tic-tac. A criança já tem um manejo mais difícil. E a gente ainda tem que lidar com o olhar dos outros e com o julgamento dos outros, não, né? Não. Então, os outros, às vezes, podem ter um pouquinho de cuidado também, no sentido de... e vem para essa pergunta do podcast, né? E se fosse seu filho? Às vezes é muito fácil olhar como o autismo não tem cara e achar que a criança é mal educada. Quando a gente vê um comportamento inadequado, não julga. Não julga. Tu não sabe o que é. Tu não sabe o que está causando aquilo. Deixa os pais darem conta daquilo. Oferece ajuda. No que eu posso ser útil, não posso? Tá ok. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem que tiveram filhos e se não têm filhos, esquecem que foram crianças. Sim. Isso por si só já é um desafio. Né? Não precisa a criança ser autista para ser um desafio. Todas as crianças podem ter alguma questão comportamental que ele interfere. Agora, com autismo, um especial cuidado. Eu acho que o respeito sempre faz bem. Se fosse com teu filho. E agora vem uma coisa que a gente estava iniciando a falar também, que era o estar de longe. Por que estar de longe? Os pais, hoje a gente vive na época que as crianças estão muito sozinhas. E às vezes o pai está junto, a mãe está junto, mas estão no celular. Ninguém sabe muitas vezes o que o filho está fazendo. Aí já são vários podcasts. Vou dar um exemplo, né? Teve num clube. Uma criança caiu na pracinha, se machucou, tiveram que chamar a ambulância e não localizavam o responsável dessa criança. Nossa. Quando a criança já estava na ambulância indo, né, para ser atendida, que conseguiram localizar a mãe, porque a mãe estava num local muito longe. Tem todos os outros temas, todos os outros medos, outras coisas que podem acontecer, mas por que isso? Nós temos filhos que podem estar na pracinha e do nada levanta e sai, vou caminhar. Porque eles têm alguns comportamentos, sim. Vou caminhar, sai caminhar. Tá fazendo uma coisa, mas perde o foco daquilo, sai caminhar. Se tu não estiver prestando atenção, tu perdeu teu filho, porque tu já dali um pouco, tu já não sabe onde ele tá. Verdade. Segundo, eles têm muita desatenção. Então, se eles estão desatentos, tem um brinquedo, tem uma altura, tem uma escada, tu sabe que ali toda criança pode ter um acidente? Pode, mas a gente sabe que pela desatenção deles, muitas vezes, isso se torna mais propício. A curiosidade com água, com outras coisas assim. Então, normalmente a gente tá o tempo inteiro ligado. Tu tá olhando, tu tá cuidando onde tá. Quando tu tá cuidando e tu tá vendo que alguma coisa aconteceu naquele grupo de crianças, tu já te aproxima. Isso aconteceu muitas vezes conosco, né? Comigo e meu marido. E tu começa a escutar. As outras crianças não sabem que tu é mãe daquela criança. E tu começa a escutar as falas, né? Já aconteceu de eu chegar e dizer, olha, o Arthur saiu de perto, foi brincar com outra coisa, não prestou atenção no que estavam falando. Eram umas crianças maiores, em torno de 9 anos, 10 anos. E eu perguntei assim, vocês sabem o que é uma criança especial? Uma criança diferente? Autista? E a menininha, que era justamente a que estava falando coisas inadequadas para ele, disse não. Eu disse, é uma criança que pensa diferente, que ela não consegue se comportar da mesma forma que você consegue, mas ela quer brincar com você da mesma forma. E se você vê que essa criança responde diferente, ou ela é diferente, mas ela não tá te machucando, ela não tá fazendo nada demais, ajuda ela, você pode estar ajudando ela.
E aquela menina, ela me olhou e disse assim, eu não sabia, tia, que tinha essas coisas. E hoje, o meu foco para esse ano, eu quero, tô priorizando criar um projeto de conscientização dentro das escolas. Porque os pais hoje estão nesse foco, às vezes longe, não sabem o que está acontecendo com seus filhos, e eles são o futuro. Então, a gente precisa ter uma forma didática hoje de trazer isso para dentro das escolas. Porque essas crianças podem ser amáveis, elas podem entender essas coisas, elas podem ver que tem, mas elas não entendem o que é, elas não sabem o que é, principalmente quando elas não veem fisicamente. Uma criança cadeirante, sim, uma criança, né, que visivelmente tem dificuldade de visão, né, não, tem formas que tu consegue visualizar, mas o autismo e algumas outras síndromes não tem. Então, isso que eu queria dizer, a gente está sempre atento aos nossos filhos, a gente está vendo o que está acontecendo. Mas a gente precisa que a sociedade entenda que você é pai e você é mãe em todo lugar. E que o teu filho tá lá, não adianta você só levar ele na pracinha, só levar no clube. Você tem que estar lá de corpo e alma presente com o teu filho, porque ele precisa de ti também. E se acontecer alguma coisa, alguma outra situação com o teu filho, você vai estar lá para proteger ele também. Da mesma forma que nós estamos lá para proteger os nossos. Foi o que aconteceu com meu filho, né? Ele na sala de aula, ele já vinha uns dias assim relatando, mãe, na sala de aula tá acontecendo uma brincadeira. E eu, tá bom, você não quer falar? Não vou falar. Mas eu fiquei insistindo por dia, não ali no momento, sabe? Eu deixava, no outro dia, Yankee, como é que tá? E tudo. Ele, tudo bem. Não, mãe, mas tem uma brincadeira na sala. Aí eu, como é essa brincadeira? Ele disse, mas mãe, eu quero que você chegue para minha prof Maíra, que é a educadora especial dele, e a ex, e fala para ela, dizer para ela ir lá na minha turma e dizer para os alunos da minha sala o que é o autismo, porque eles estão com uma brincadeira falando do autismo. Ele me explicou direitinho. E aí ele misturou uma coisa com outra, eu fiquei confusa. Eu disse, tá bom, vou falar com ela. E eu não tô gostando, mãe, dessa brincadeira. Eles realmente não sabem o que é o autismo. Eu nem sei se eles sabem se eu sou autista, mas eu não quero mais que aconteça essas brincadeiras na sala. E depois ele ficou assim, com um semblante bem triste. Eu disse, mas você se sentiu assim tão afetado, assim, é bem sério isso? E ele, é muito mais sério do que a senhora pensa. Eu não gostei. Eles têm uma forma diferente de expressar, né, de se comunicar, tanto Isso. que é deficiência, critério de diagnóstico aí. Ele te contou, ele falou, ele disse assim, mãe, alguns adjetivos que eu não vou falar algumas palavras. E ele falou, alguns adjetivos assim, assim, assim. Será que as pessoas acham que eles não sentem? E ele tem uma dicção muito boa, ele sempre falou muito bem, ele fala pausadamente, lê muito bem, e ele me explicava assim, sabe, mas dói na gente, dói muito. Que muito, adjetivos? Muito. De ofensas, sabe? Tipo, algumas brincadeirinhas tem assim. Tem coisas que não vale a pena nem repetir, né? Para, seu autista. Tá. Aí vem as ofensas. Como se coisas ruins estivessem ligadas ao autismo, né? É como Quem fala isso, liga o autismo a coisa ele ruim. me falava assim, é como se o autista fosse burro e não estivesse entendendo aquilo. Você entendeu, seu autista? Então tu seu autista, algo assim. Eu te pergunto até porque é importante muitas vezes os professores identificarem essa forma de fala, né? Aí foi que ela foi e conversei com ela e ela disse, pode deixar que vamos fazer um trabalho. E ela disse que fez acho que um trabalho na escola, até esqueci, mas ela fez um trabalho falando dos transtornos e tudo lá na sala. Que bom que tu pode ter essa conversa com a professora. E ela fez isso, graças a Deus eu tive uma abertura. Eu acho que bem boa isso que a professora fez foi o que tu fez outra vez com outra criança, né? Que bom, Bruna, que bom, Yara. Não, ela é bem... Eu vou contar pra vocês de uma situação dessa que aconteceu com o Cássio também. Ele estudava numa escola em Porto Alegre e a professora comentou com um auxiliar, e ele me contou em casa. Não sei se ele é autista, eu acho que ele fica se fazendo. Se fazendo foi o termo, e ele não, eu não falo isso, e foi o termo que ele usou.
E ele chegou em casa e disse assim, mãe, o que você tá fazendo? Eu digo, quando tu tá fingindo. Eu não sou fingido. Não, filho, tu não é fingido, até porque eles são super sinceros, São. né? Inteligentes, Não, porque é um perigo, porque ele fala, se São ele não bem gostar, sinceros, ele fala, é. ele não captou gostou, que ele era não... uma palavra diferente. E daí Sim. eu disse, por quê? E ele explicou, porque a professora disse que achava que não era autista. Eu disse, filho, a gente fez um monte de exames, fez uma avaliação neuropsicológica, tu fez um acompanhamento com o médico do desenvolvimento, que era um excelente médico, já faleceu, com outros profissionais. Então, toda a equipe deu um diagnóstico para ti e que não tem problema nenhum de tu ser, porque ele sempre lidou muito bem com isso, porque foi a forma como a gente conduziu, né? Quando ele começou, mãe, o que é autismo? São características assim, ele não vê problema nisso. Mas ele falou isso e ficou muito ofendido, que não sossegou enquanto não trocou de escola. Porque ele pediu auxílio e achavam Sim. que ele... Como eu não Negavam, pedi o de professor... certa forma. Eu não pedi professor auxiliar. Tinha uma monitora que era para uma outra coleguinha que tinha um nível de suporte maior, né? Mas eu não conversei com a professora no sentido dele ter uma monitora exclusiva para ele, né? Enquanto não tem necessidade, tá ali. Mas ele precisa de um apoio da professora e ele solicitava a professora. Eu não sei exatamente por que, em qual momento que ele ouviu isso. Mas isso foi extremamente... Ui, desculpa, Nicolas, toquei no microfone, não sei se é o problema aí. Tá. Eu não sei em que momento exatamente, mas ele ouviu isso, me relatou e pediu para trocar de escola. E eu troquei ele de escola porque chegou um momento... Marquei uma reunião primeiro, fui conversar com a professora, fui conversar com a monitora. Olha, eu gostaria de entender qual foi, porque ele me contou isso. Tentei resolver ali. Não foi possível, troquei ele de escola, porque ele ficou, para ele foi insuportável isso. Esses tempos o Arthur começou a dizer assim, e isso nós estávamos falando da pracinha, das coisas, é muito importante para eles socializarem. E daí tu chega e diz assim, filho, diz o teu nome. Filho, pergunta o nome da amiguinha, o nome do amiguinho. Por isso que a gente está sempre nessa função e está muito próximo deles, para estimular. E daí teve um dia que ele começou a se apresentar para as pessoas assim, meu nome é Arthur Dias Boelter Paulo, autista. Aí de novo outro dia, meu nome é Arthur Dias Boelter Paulo, autista. E isso seguiu umas 3, 4 vezes até que eu não entendi. Eu disse, filho, por que tu tá dizendo que tu é autista no final do teu nome? O teu nome é o teu nome, meu amor. Tu é uma criança diferente, tu é muito inteligente, tu é autista, mas tu não precisa dizer que tu é autista no final do teu nome. O teu nome é Arthur Dias Boelter Paulo. Tá, ele entendeu aquilo, assimilou, mas a gente não tinha noção de onde que vinha aquilo. Um dia, meu marido foi buscar ele na escola, chegou para conversar com a professora, a chamada estava aberta. E o nome dele estava Arthur Dias Boelter Paulo, tracinho, autista. Foi um E rótulo, ele então, autista viu. Não foi como ele se percebia, foi como ele Aquilo viu que faz aquilo parte dele. Era o nome, ele olhou para ele aquilo, era a continuação do nome dele. Então, quando ele ia se apresentar, o nome dele não era o nome só, ele tinha que dizer que ele era autista. E como isso é subjetivo, né? Porque eles podem falar isso de boa e podem falar isso, assim, vendo como uma coisa, um peso ali do lado, um rótulo. Que difícil que é a gente conseguir dosar isso. Na escola seguinte, que o Cássio mudou de escola em Porto Alegre ano passado, foi isso, né? Ele ficou março, abril nessa escola. Abril ele mudou de escola. A professora não contou pra turma que ele era autista, e nem ele, e nem eu. E ela conduziu muito bem, uma professora maravilhosa. Cris, te amo. Que lembrança boa que a gente tem dos professores bons, né? Carrega com a gente. Prof. Maíra. Fazem diferença e a gente Nossa. leva no coração sempre. Os profs do Arthur também, da mesma forma, assim. E teve um momento que a professora falou, ou entrou um assunto de alguma outra forma, ele disse, não, eu mesmo sou autista. E ele explicou para os colegas. E os colegas chegaram em casa e contaram para os pais, olha, vocês sabiam que o Cássio mas a dificuldade está aqui, mas... E foi aquilo. E os pais, para mim, diziam assim, olha, eles disseram isso, eles entenderam como foi bacana. Foi uma troca tão bacana. Quando a gente veio para Santa Maria, na escola Marco Polo, que acolheu muito bem meu filho também, depois de negativas, depois de saber que ele era autismo, que é outro momento da conversa aqui. Mas outra professora maravilhosa, Ariane, a mesma coisa. Ele explicou na chegada,
as características dele, mas que ele gostava muito de conviver com outras crianças e já contou. E no dia seguinte, uma mãe de um menino, do Mau Mau, chegou pra mim e disse assim, ó, o Mau Mau ficou bem feliz de ter um coleguinha que tem as mesmas características do irmão mais velho dele. Então, sabe, quando isso é conduzido, isso é contado de uma forma tranquila e natural, não é um problema dele colocar isso como identidade dele. Ele colocou como uma condição, é uma característica dele, porque o autismo não é doença, é uma condição, um modo de funcionamento, uma característica. E a gente só quer que sejam respeitados por terem essas características, assim como todo mundo precisa de respeito por serem quem são. E se fosse com seu filho, né, de passar pelas negativas das escolas, já pensou você? Tá lá, escolhe uma escola, diz, essa aqui é legal, essa aqui tá dentro do que eu posso, também se for uma escola particular. Inclusive, não é só com as particulares, porque tem as públicas que também acontece, as públicas também não temos vagas, né? Às vezes você tem uma escola perto da tua casa e você não pode porque, nós não temos vagas. Você tem que fazer um manejo totalmente diferente, que para a criança já é mais complicado, porque não tem vagas, mas tem, porque daí isso já aconteceu, né, com amigos, pessoas conhecidas que negaram a vaga para a criança e a mãe, a avó dessa criança ligou para a escola e disse, eu quero uma vaga para tal idade, tal série. Não, nós temos horário amanhã para uma entrevista. E ela disse, por que vocês negaram essa entrevista hoje para o meu neto? E daí ela colocou, e daí disseram, não, mas é que é outra situação. E ela disse, não é outra situação, e eu vou levar isso a público, isso não vai ficar assim. E daí logo tinha vaga para criança. Por quê que com os nossos filhos tem que ser assim? Gurias, eu vim no final de outubro pra cá. E claro, não foi um período tranquilo. Teve escolas que disseram, essa época é muito difícil, não vou ter vaga. Ok? Eles me disseram que não tinha vaga. Agora, teve mais de uma escola aqui que tem vaga, tudo certo. Teve uma escola que o Cássio foi e fez toda a visita. Isso é horrível quando eles fazem. Sabe? Isso é horrível quando vocês fazem isso, tá? Levar a criança, seja ela legal, especial ou não. Em primeiro lugar, né? Criar uma expectativa e depois negar a vaga pra criança. E ele do meu lado. Essa coisa também, vamos combinar. Essa coisa da escola dizer assim, tem, mas precisa passar por uma entrevista. Eu não sei dizer se tem, precisa passar por uma entrevista. A gente vai no supermercado, vai comprar 1 quilo de arroz. Tu não vai perguntar assim, pra quem que eu vou vender? Eu vou dizer se tem ou não tem, dependendo de quem que for comprar. Se eu vou lá e quero uma vaga, não precisa ter uma entrevista com a criança para avaliar a condição dela para dizer se tem ou não tem. Tem ou não tem vaga, ponto. Qual é o critério? São até 20 crianças por sala? São até 30 crianças por sala? Se são... É a condição financeira, é a aparência desses pais, é a aparência dessas crianças? É preconceito. Exato. Puro preconceito. Então, tem que passar por uma entrevista. Ok. E se fosse com um filho deles lá? Chegou uma escola assim, fez toda a visita, tava tudo... Aí Humilhante confirmei, isso. vi o professor, vi a turma, conversei. Nessa aqui tem menos... Aqui de manhã ou de tarde... E aí chegou outra pessoa na sala, além da pessoa que estava nos entrevistando ali. É aluno de inclusão? Sim, não vou dizer que não é. Não cheguei dizendo que é, porque isso não digo antes do nome dele. Ele é uma pessoa, uma criança que veio conhecer a escola. É aluno de inclusão. E ele também diz, né? Porque ele não mente, não teria por que mentir. Olha, não vai ter. A gente não vai ter como dar um auxílio, a gente não vai ter como fazer. Mas por quê? Não, olha, é no máximo 2, já vem do berçário com a gente, já vem do maternal ali, a gente não... Assim, olha, tu até consegue judicialmente, mas a gente já te adianta que não tem como fazer. E tu a vontade de lutar, só que ao mesmo tempo tu vai deixar o teu filho sozinho nessa escola, que já estão dizendo que não querem ele. Só que o Cássio se manifesta. Eu aqui não quero estudar nessa escola que não me quer. Ainda bem. Verdade. Dói. Gente, dói muito, assim, é um balde de água fria, porque tu tem que ficar dura ali pra dar força pro teu filho, né? Pra ele não se sentir rejeitado. Tem que criar uma resistência bem... Quero compartilhar com vocês uma vivência que de início não foi muito boa, mas eu vou dar nome aos bois, porque eu sei que depois do que aconteceu, eu tenho certeza que talvez tenha sido por esse fato que esse shopping fez isso. Nós fomos certa vez no shopping Praça Nova, gostamos pela forma que o shopping é disposto para o Arthur, é muito bom também. Estacionamos numa vaga para pessoas com necessidades especiais, colocamos, né, devidamente lá o cartão. E quando nós estávamos adentrando o shopping, um senhor atrás começa a gritar assim: que pouca vergonha! Colocando em vaga especial!
olha lá, ocupando o lugar dos cadeirantes. E isso era alto. E eu digo, ai, não é possível isso. E daí eu olhei pra trás. É vocês mesmo? Vocês não têm vergonha na cara, não? O julgamento. Eu peguei e olhei pro meu marido com o Arthur e disse pra ele assim, vai indo com ele. E esse senhor tava com uma senhora, eu olhei pra ele e disse assim, senhor, bem assim, calma, com a vontade de, né, diferente, mas a gente tenta. Eu disse, senhor, meu filho, ele tem uma condição, ele tá dentro do espectro autista, ele tem direito àquela vaga. Não me importa, tá caminhando! Eu olhei pra ele e disse assim, se o senhor falar mais uma vez alterado comigo, e daí eu olhei pra esposa dele, porque parecia, né, ser mais calma, eu disse pra ela, a senhora, faça o favor de conversar com seu marido, porque senão ele vai sair daqui com a brigada. E só que nisso, ela saiu cutucando, chamando e puxando ele. Nisso, você acha que a situação não é a situação. Isso é o nó que eu fiquei na garganta, é a vontade que eu saí de chorar. Eu sei que vontade de chorar. E eu disse, não, mas para aí. Fui, procurei um segurança do shopping, contei o que tinha acontecido. E se você quer que eu retire ele, eu disse, não, já aconteceu. Eu quero conversar com alguém que possa me auxiliar quanto a isso. Alguém do responsável do shopping, do estacionamento. Ele me conduziu então até um rapaz que era do estacionamento. Não sei quem era esse rapaz, não sei se foi por causa disso, acredito que possa ter sido. Relatei pro rapaz o que havia acontecido. E nós, nessa época, nós ia muito com o Arthur ao shopping por causa da hiperatividade, era inverno, chovia, então era a forma que tinha dele ir brincar, dele ir caminhar, dele sair de casa. E dali, para nossa surpresa, dali 2 semanas, apareceram vagas no shopping, no Praça Nova, com a foto, né, do símbolo do autismo. Ai, que bem bom, na entrada da porta. São detalhes que já fazem a diferença pra gente, Faz né? total Que diferença. e como a gente se Aí sente quando acolhido. a pessoa, né, que não sabe, olha, mas por que tem essa placa colorida aqui? Que placa é esta? Talvez isso já ajude a acender um alerta para a pessoa que tem outras necessidades que não é só do cadeirante. Mas por que se a criança caminha, precisa primeiro... já teve a pergunta assim, o que ele tem? Perguntaram, eu disse, tem direito. Adorei. Tem direito, basta. Mas, assim, eu sempre fui muito calma e gosto de explicar, às vezes, quando eu vejo que as pessoas estão meio curiosas, né? Porque, às vezes, até ajuda. Mas o meu sobrinho é assim, o meu neto é assim. Acende aquela luzinha que, de repente, aquela criança está sem diagnóstico. Então, às vezes, eu gosto, quando eu vejo que a pessoa está olhando muito o comportamento do meu filho, de puxar papo, de puxar conversa, de ver se a pessoa está percebendo alguma coisa, se ela tem alguma dúvida. Mas bem de boa, sabe? E tem uma característica, parece, de educação que tu tá fazendo, né? De explicar. As pessoas precisam. E daí quando vê aquela placa lá colorida, então o autista tem direito, mas por quê? Se essa criança tá em crise, como hoje a Patrícia nos relatou, como é preciso você ter o teu carro perto? Ou você, ao mesmo tempo que tá com a criança, você saiu, fez alguma compra, alguma coisa, e eles são mais desatentos. Quanto mais próximo a gente tiver, mais acesso a gente tiver, mais segurança a gente tiver com eles, melhor. Eles têm esse direito, não tem que ser questionado isso. Né? Eu só acho engraçado, se esse senhor estiver ouvindo até, né, que o marombeiro que estaciona lá, porque tem uma academia lá, e seguido a gente vê, principalmente à tarde, os marombeiros, né, o pessoal que vai malhar na academia, estacionando nas vagas de pessoas com necessidades especiais, porque é bem na entrada. Aí ninguém pergunta, porque o cara é fortão, por quê? Será que não é um adulto autista também? Não é. Comportamento, tudo não tinha. E ao mesmo tempo que eu digo assim, quando a gente vê, quando eu digo da situação, muitas vezes, não é 1, 2 vezes quando estaciona nessas vagas as pessoas ficarem olhando. Mas ninguém olha, ninguém critica, ninguém fala, aquele cara que a pessoa tá lá pra malhar, tá lá, ninguém fala nada. Mas às vezes as pessoas te veem com uma criança e não respeitam você com a criança. Pode ser uma questão de gênero também, acho que aí já dá bastante podcast, né? Porque por que não proferem xingamentos aos pais, muitas vezes, quando estão escrevendo? Mas a mãe. É que a maioria das vezes é a mãe, né? Também tem. Mas aqui o cartão também, ele ajuda muito a identificar. Se coloca o carro lá e não coloca o cartão, para mim não é autista, não é deficiente, não é nada. Verdade. Agora, se tá o carro, ele pode ser marombeiro, mas e botar o carro ali e não tiver o cartão, para mim ele só é um playboy. Vai ali e pronto, normal. Mas se ele tá com cartão, né, já dá pra gente dar uma identificada. Mas realmente, a questão da vaga, assim, voltando ao assunto, Yara,
eu concordo contigo, eu acho que precisa É mesmo ter fundamental, identificação, porque senão não tem como Só saber. puxando mais um gancho disso, porque é bem Depois importante. eu volto, é muita coisa. Eu tô aqui com as conversas com o clube, que a gente faz parte, também gostamos muito. O clube, para nós que a gente frequenta, ele é fundamental pela questão justamente de vivência, de socialização, enfim, outras coisas também. E de lazer, né? E A de gente lazer, precisa, que é né? fundamental. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente chega para estacionar. É um clube que teve um crescimento muito grande aqui na região. E eles sabem disso, né? Estão expandindo as vagas, estão prometendo que vão criar mais vagas. Porém, as vagas para as pessoas com necessidades especiais continuam a mesma. Elas não aumentaram. Então, quando a gente chega numa certa entrada, tem as vagas que são embaixo da sombra, que tem só uma fita, uma corrente, né? E essa corrente não ficava cadeada. Então, tu chegava lá, nunca tinha vaga, porque as pessoas estacionavam. Abria a corrente e estacionava. Aí, passando a chancela, tem um banheiro para pessoas cadeirantes, todo, né, adequado. E tem 3 vagas na frente, que são para as pessoas que têm essas necessidades também. O que acontece? Toda vez que a gente chega no clube, não tem vaga. E eu já comecei a perder a paciência, comecei a filmar, comecei a mandar pro clube, dizer, ó, tá acontecendo tal e tal coisa, tá aqui, os carros estão aqui, não estão identificados, ou se não estão, por que não estão, por que tá aberto aqui, não tem ninguém cuidando. Mas o problema não é esse, o clube sabe que aumentou, eles sabem que tem pessoas com necessidades especiais. E é uma coisa que não gera custo, só precisa de boa vontade e remanejamento de vagas. E não é uma denúncia por denúncia, ela buscou o clube, a gente busca os nossos direitos. Por que não identifica? Conversa. Só que o que aconteceu? Numa dessas vezes eu cheguei lotado, tinha que deixar muito longe o carro, mas muito longe mesmo. E daí eu cheguei, chamei o responsável e pedi pra ele, olha, tá aqui os carros, não tem identificação. Outra vez a gente chegou e todos estavam identificados, o que mostra que falta vagas também. E eu pedi para ele, o senhor pode abrir, por favor, para nós colocarmos o carro dentro da chancela, porque ele tem as 3 vagas ali, que jamais eu colocaria ali, e acredito que falte mais vagas do que só 3 para pessoas cadeirantes, que eu já acho uma vergonha para o número de sócios, mas tinha uma parte em linha reta. Então a gente podia estacionar. No passado tinha 5, 6 carros já estacionados nessa linha reta, que é já o lugar onde as pessoas sentam. E ele disse assim, não, foi proibido, agora não pode mais. A senhora coloca lá no campo do outro lado, por favor. E eu disse, não vou colocar lá do outro lado. O senhor abre a cancela, que eu vou colocar aqui dentro. E ele pegou e disse, não, mas não tem lugar e foi proibido. E eu disse, o problema não é meu, o problema é do clube. O clube já está ciente, porque eu já reclamei disso. E de vocês, os funcionários, comunicarem também, porque vocês também não precisam passar por isso. Porque eles também são funcionários. Eles estão ali cumprindo ordens. Mandaram que não era para entrar, não é para entrar. Aí eu disse para ele assim, ó, eu vou lhe explicar uma coisa. Meu filho tem direito a uma vaga. E eu gostaria que o senhor abrisse para eu estacionar aqui dentro. Então ele prontamente levantou o dedo e disse assim, hoje eu vou permitir que a senhora coloque o seu carro aqui dentro. E eu olhei para ele e disse, meu querido, tu não vai permitir hoje, tu vai permitir amanhã, depois e depois e depois, até que tenha vagas. E daí eu contei, aqui nós temos em torno de 10 vagas. Eu tenho certeza que tem no mínimo, 30 pessoas nesse clube que têm necessidades especiais. No mínimo. E as vagas, tanto em privado como para o público, o correto pela demanda, é que seja pelo menos 2% de vaga destinada a pessoas com necessidades especiais. Mas dentro de um lugar que tu vai para lazer e que o clube se propõe a isso, não precisa ficar entrando em estresse com quem é sócio. A gente está lá para ter lazer, não para ter estresse. Estresse a gente já tem bastante em todo lugar fora dali. A gente só quer os nossos direitos reconhecidos e que tenha, né, uma demanda mínima ali de vagas como a gente precisa. E que as pessoas sejam preparadas, né? Porque falar do autismo está em todo lugar. Para que a gente está ali insistindo, falando, olha, é assim que se comporta, é dessa forma, o direito é ali, ele tem esse direito, por isso, por aquilo, funciona assim, procure saber, tá aí. Por que as pessoas não procuram saber, prefere julgar, prefere aplaudir o seu próprio filho sorrindo do outro coleguinha ali na praça que está balançando as mãos? É muito absurdo, sabe? E que nos deixa muito... Yara, eu acho que tem muita gente que gostaria de entender um pouco mais e que ajudaria. Sim. E que tem boa vontade
é só desconhecimento. Eu achei o máximo, como a Bruna disse, fazer um trabalho junto às escolas. Não penso como é que é esse trabalho, não sei se é junto com os professores, depois eu quero saber mais. Depois, quando a gente sair daqui... posso adiantar que esse ano eu vou incomodar. Vou incomodar a prefeitura, vou achar parceiros. O que tu chama de incomodar, na verdade, é uma militância que a gente precisa fazer, mas que a gente entende que tem pouca gente, a gente entende a demanda, a gente consegue se colocar no lugar de todo mundo, mas a gente não pode deixar de tensionar para não relaxar a coisa, né? E por quê? Porque a gente sabe que tem muita gente que faria, muita gente que faz, só não sabe como ajudar. Não sabe. Eu acho que no momento que a gente esclarece um pouco, eu tenho certeza que essa menininha que te explicou como é que era, que tem pessoas que pensam diferente, que agem diferente, ela nunca mais vai ser a mesma. Faltou alguém que dissesse isso pra ela. Sim. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas saibam mais, eu acredito, tem muito mais gente boa do que ruim. Muito mais. Eu também. As pessoas não sabem como ajudar. Como eu sou ignorante em tanta coisa e como eu já errei tanto por não saber ou por não saber lidar, a gente está sempre aprendendo. Em construção. Né? A gente está sempre em letramento, a gente está sempre... O que a gente pode fazer para melhorar? Então, acho que muita gente pode sim e vai melhorar à medida que a gente puder discutir. E daí vem aquilo que esse podcast seja só só no início, né? O nosso objetivo é acolher mães. Mas Sim. que cada vez tenham mais pessoas com iniciativa de falar sobre autismo e de colocar isso pro mundo, porque o mundo precisa disso. Quando eu falei da vaga lá do clube, eu não tô reclamando da vaga, eu tô dizendo, olha, vocês podem só remanejar, não vai ter custo. Não é só tu reclamar do problema, é como eu posso ajudar a resolver esse problema. Sim. Teve uma vez lá, de novo, né, que a gente foi dar um banho no nosso filho depois da natação. Só tinha um banheiro disponível, porque falta banheiros também lá, nessa época de inverno. O banheiro que nos disponibilizaram foi, se não me engano, o banheiro 2. É um banheiro para pessoas com necessidades especiais. Não porque eu quisesse aquele banheiro, era o banheiro que tinha disponível. Sabe por quê que aquele banheiro ninguém queria? Porque era um banheiro enorme, porque o chuveiro não aquecia e porque o aquecedor não estava funcionando. Agora te pergunta assim, o meu filho, ele caminha, ele consegue vestir a roupa. Já imaginou colocar um cadeirante lá? Já imaginou um pai com um filho adolescente cadeirante colocando lá e vestindo no frio? O tempo que leva? Gente, pelo amor de Deus. E eu não tô falando em lugar público. E se fosse seu lugar filho? Sabe o que eu tô pensando, gurias, agora também? Da necessidade dos clubes, ideias, sugestões, necessidade dos clubes de terem banheiro família para esses vestiários. Porque o meu de 9 anos, se saísse de uma natação, tivesse que se vestir sozinho. Mas esses tivesse são. que sair, O clube pensou nisso, porque o meu já não quer ir no banheiro das meninas. Enquanto ele foi, pra mim foi tranquilo e pras outras pessoas também, mas ele chegou uma hora que ele não quis. Claro. Ele entendeu que era errado, que, bom, se ele tem esse entendimento, que não é a educação que eu dou, mas se ele tem esse entendimento, e eu respeito isso, porque a gente precisa respeitar, né? Como é que eu vou me sentir tranquila? Qualquer criança, eu acho que os pais já precisam estar alertas, né? Porque uma criança com vestiário, com outras pessoas, quando não pode estar junto, né? Tanto o pai com uma filha, no caso, porque com o filho está ali do lado, quanto uma mãe com um filho, porque a filha também estaria do lado da mãe. Mas os nossos, especialmente, que tem mais dificuldade de comunicação, que tem mais dificuldade de interação, dependendo do nível de suporte, precisam ser ajudados de várias formas. Como é que entraria um adolescente autista num banheiro num vestiário feminino? Precisaria de um vestiário família com chuveiro, né? Porque eles também têm que fazer natação, têm que fazer atividade física, têm que fazer... Me chamou a atenção esses dias que a gente foi no Cadós e eles colocaram o banheiro masculino, feminino e familiar. A Isso maioria é dos muito shoppings importante. tem, né? Esse espaço que ela falou é um shopping a céu aberto, é o que a gente tem lá. De comer. É um espaço que tem um monte de food truck. Isso aí. Eu acho que a gente precisa pensar nessa inclusão. A gente precisa olhar para o outro, né? Sim. De todas as outras formas. Mas não é só isso, dentro às do vezes, espectro. qualquer espaço que é construído coletivamente, às vezes falta ideia, às vezes não só do arquiteto, mas de alguma pessoa, de alguém que tem esse olhar. Então, se a gente conseguir disseminar isso e pensar isso, porque isso eu nunca tinha pensado. Isso eu pensei agora que tu trouxe, quanta coisa a gente pode melhorar. E as pessoas se disponibilizariam a melhorar à medida que também se dessem conta. Eu acho que o nosso objetivo é divulgar isso e a gente precisa tentar fazer isso né? incansavelmente. Porque quando é de fora, às vezes as pessoas querem melhorar e não conseguem. Às vezes, e se fosse com seu filho, vem de dentro de casa, vem da própria família, vem... Tu falou de dentro um assunto pra bem fora. importante. Quando a gente estava falando das crianças, elas aprendem com alguém.
elas veem um comportamento com alguém. Sim. Normalmente, claro, que tem casos, tem exceções, tem outras coisas. Mas normalmente, sim. Teve um episódio que nós estávamos chegando na pracinha e enquanto eu largava a bolsa, arrumava um lugar ali pra gente ficar, o Arthur foi adentrando a pracinha e aquele dia o foco dele, porque eles têm hiperfoco. E aí, naqueles dias ele estava com hiperfoco em fazer castelo. Enquanto eu larguei a bolsa, ele foi correndo onde estavam duas crianças brincando, estavam os pais junto, e eu com o rabo de olho já cuidando ali, mas metros. E ele chegou e botou a mão no castelo das crianças. E eu vi que aquela moça com as duas crianças olhou pro Arthur e disse assim: tira a mão do castelo dos meus filhos. E eu vi que ele pegou e fez assim, e ela falou alto. E eu, a ponto de escutar, tava perto, né? Só tava largando a bolsa, metros. E eu digo, opa, já larguei e fui me direcionando pro Arthur. Só que enquanto eu fui me direcionando, eu vi que ela virou pra ele, e ela ficou de costas pra mim, e ela falou alguma coisa que ele começou na hora a chorar. E ele começou uma crise. Aí quando eu cheguei perto dele, assim, disse, filho, o que foi, meu amor? Ele olhou pra ela e disse assim, essa titia me chamou de mal educado. Eu não sou mal educado, mamãe. E começou a chorar. Aí nisso, eu olhei pra ela, nessa boa calma, gurias. E disse assim, olha, meu filho, ele é autista. Não que precise falar isso, porque ele tá numa pracinha brincando. Ele Qualquer chegou pra criança brincar. merece respeito, e o adulto não pode pensar que não merece respeito, porque é uma criança, eu olhei né? pra ela e O disse ser assim, humano é ser eu criança. disse, moça, se as tuas crianças estão numa pracinha e elas não podem compartilhar, elas não podem, o meu filho chegar e brincar com elas, qual é a necessidade de uma pracinha? Eu disse pra ela, não entendo, ele veio aqui pra brincar. E ela pegou e disse assim, mas ele não pode chegar dessa forma. E eu disse, mas eu tô te explicando que ele tem uma forma diferente de comportamento, mas ele não fez nada demais. E nisso eu vi que ela estava alterada. E daí eu virei de costas e disse, não vou, né? Virei de costas e continuei caminhando. Quando eu virei de costas, gente, ela falou assim, porque ela já estava alterada e as pessoas em volta já estavam vendo. Ela disse assim, porque hoje nós vivemos na ditadura das minorias. Eu virei, cheguei bem perto dela e disse assim, fala mais um ai, que a conversa não vai terminar aqui. E nisso o marido dela, aquela pessoa, aquele homem que é bem, sabe? Que diz Reservado. amém pelo jeito, sempre. Ele olhou pra ela e disse assim, para! E daí ela pegou e parou, e eu não queria discutir. Ela tava com duas crianças, aproximadamente de 5 e 3 anos, e é isso que eu queria dizer. Que exemplo que ela tá dando pros filhos, de gritar contra a criança, de brigar contra a criança, de chamar de mal educado, porque foi brincar. E nisso já comecei. Aí quem descompensou fui eu. Virei, já comecei a chorar e fui direcionando ele pra fora da pracinha. E ele com hiperfoco, ele chorando, dizendo, eu não sou mal educado, mamãe, eu quero brincar na pracinha, eu quero brincar de castelo. E eu querendo ir embora. Porque na hora, guria, já começou aquela crise de enxaqueca, assim, uma dor absurda de cabeça. E já veio outros pais. Ai, como eu queria estar lá pra te dar um abraço. Só o que eu queria. E daí veio. É. Aí veio uma mãe, e eu chorando com ele, tentando acalmar ele, dizendo, filho, vamos pra casa. E ele, eu quero brincar. E daí veio uma moça e me disse assim, se tu precisar do meu nome e do meu telefone, eu tô à tua disposição, caso tu queira processar essa moça. E eu disse, não quero nada. E daí veio uma outra moça e disse assim, ele quer brincar, deixa ele brincar ali com a minha filha. E aí que estão as pessoas boas. Anjo. Anjo. Só que daí, Anjo. você voltar lá pra dentro, chorando, É doloroso. eu chorava, a sorte que ainda tava com óculos, escorria. E daí ele foi brincar, e foi brincar com aquelas outras crianças, mas eu não conseguia parar de chorar. Então, é muito difícil essas situações. Porque às vezes você já tá naquele momento, assim, tudo você segura, mas o copo tá cheio. É a gota Sim, que falta pra sim. gente não conseguir, tu vai chorar na frente dos outros. É verdade. Ou acontece da mãe surtar, ou ela grita, ou ela faz alguma coisa, porque, sabe, É verdade. é Eu difícil. Eu já recebi meu filho em prantos, assim, porque, mãe, disseram que eu sou ladrão, mas todo dia pegam uma garrafa minha. Eu não tenho cuidado, a senhora sempre diz que eu não tenho cuidado, com a minha garrafa. Quando ele era assim mais novo, ele tinha uns 9 anos, né? E aí eu dizia, não é por isso, não é porque você não tem cuidado, é porque perdeu, deixa pra lá, né? Aí eu vou te dar outra garrafa, não é. Mas estão dizendo, mãe, eu disse, não, mas ladrão, aí a gente tem que explicar, parar pra explicar. E ele vem chorando daquele jeito, e aí a gente desaba de um lado. Primeiro a gente tem que ser aquele muro, sabe? Aquela coisa forte pra
para pegar aquela punhalada. Depois a gente desaba. Porque, olha, você receber seu filho correndo, chorando na escola quando você vai buscar, não é fácil. Né? Se fosse com o seu, né? Imagina, uma mãe, se fosse você, e se fosse com seu filho está dizendo ali, criticando o meu filho, e se fosse o meu filho com o seu, né? E lembrando que assim, ó, eu e o Iara, nós estávamos conversando sobre isso, que nós ensinamos os filhos. Eu sempre digo, né, família até mesmo, né, que o meu filho, ele tem uma necessidade especial, mas isso não significa que eu não vou educar meu filho. Filho, não fala assim. Às vezes ele fala meio estúpido com a priminha, sabe? Uma forma meio rompante. Filho, não fala assim. Você vai magoar a sua prima. Filho, não fala assim com o vovô. Não fala assim com a vovó. Não pode dizer assim. Eles têm a forma deles de entendimento. Sim. A gente tem uma forma de comunicação que a gente aprende a passar isso para eles. Sim. Na verdade, cada pessoa é única e a maneira deles aprenderem às vezes pode não ser igual a outras crianças, mas eles aprendem de uma maneira. Mas todas as pessoas que têm autismo, elas sentem, podem sentir do jeito delas, podem ser de um jeito diferente, mas elas sentem também. Vamos tirar isso daqui, não entende nada, ou não sente, ou não tá aí. Você sabe qual foi o dia mais triste da vida do meu filho? Quando ele soube que o pai dele casou de novo e não convidou ele pro casamento. Fez festão, veio gente de outros estados, famílias inteiras, assim, coisa grande. Vocês têm ideia do que é um amiguinho perguntar: Cássio, por que tu não foi no casamento do teu pai? E ele diz assim: porque eu não fui convidado. Minha nossa. Depois olhar pra mim e dizer assim: mãe, por que eu não fui convidado pro casamento do meu pai? Eu não faço mais parte da família dele? Eu nunca vi o meu filho tão triste na vida. Eu disse: não, filho, tu faz. Pergunta pro teu pai. Eu não tinha o que dizer. Fica. Claro que criança autista pode ter crise, né? Pode ter algum momento diferente, e justamente por isso que precisa de uma previsibilidade. O que é isso? É saber o que vai acontecer, como vai acontecer, o que vai mudar. Bom, agora tu vai na casa do teu pai tem uma esposa, agora não chegar na outra semana e as coisas estarem diferentes. Ele podia ter sido orientado, podia ter sido conduzido, podia ter sido... Se eu casasse, gente, com festa, meu filho ia ser pajem. Eu perguntei pra tia dele, ninguém sentiu falta, ninguém perguntou do filho. Esse provavelmente não é só pra agora, né? Provavelmente outras pessoas sentiram falta. Sim. Né? Porque os familiares estão acostumados a conviver, mas aqueles amigos mais distantes não estão acostumados. O que explica não convidar o teu filho pra tua festa de casamento, se não o autismo? Pra mim, essa é a única explicativa plausível. Eu não sei, eu tô falando de um fato, do que aconteceu. Eu não posso imaginar o porquê foi. Suponho que seja isso. Da mesma forma que eu não sei o que é eu ter minha bolsa revisada ou ter alguém em volta de mim numa loja. Em 44 anos, eu nunca tive isso, Urias. O que explicar uma amiga minha da mesma idade ter passado por isso inúmeras vezes, se não racismo? Então, por que o meu filho não foi convidado e porque ele não participou com outras crianças, amigos dele, que convivem pro casamento do pai? Porque tinham pessoas que são colegas profissionais do pai dele, porque tinham pessoas diferentes, por que ele não tá ali? Por que ele não tá incluído? Então, a gente briga, como eu briguei, como eu falei nas escolas, como eu acho que todo mundo tem que falar, e se é mais conveniente uma escola perto da sua casa, ou sim, tem que brigar, e a gente não vai deixar de brigar para os nossos filhos estarem incluídos em todos os lugares. Mas o que dizer isso se isso vem da família? Sim. Difícil, né? É difícil. A gente tem muito caminho pela frente. Eu a gente também. tem muita coisa ainda pra frente. É pra difícil. Mostrar assim, meu filho é autista, sim. De e ele não vai deixar de aparecer por causa disso. Eu não vou esconder ele dentro de casa. E eu não vou mostrar o tanto de coisa boa e a pessoa maravilhosa que ele é em função disso. A gente não vai dar nem um passo pra trás, né? Não, na verdade, a gente, mãe, a gente não tá mais digerindo. A gente já tá, assim, colocando já pra fora. Não, a gente já tá no limite. A gente não tem mais... Falou, tá na vaga, você vai ter que sair, porque não tem cartão, porque... Então, eu vou aguardar você tirar. Segurança do supermercado pode tirar o carro, que nem aconteceu comigo. Eu aguardei. Eu
disponibilizei meu tempo para ir lá tirar o cartão. Meu filho faz acompanhamento, tem ali, então ele tem direito à vaga, então eu vou aguardar o taxista tirar o táxi que ele tirou. O taxista foi lá, tirou, foi chamado no microfone e o taxista tirou o carro e eu fiquei lá aguardando. Demorou um pouquinho? Demorou, mas é um direito dele, fica mais perto. Se acontece dele dizer, mamãe, não quero mais, tá aqui no supermercado, vamos, e eu nem cheguei a comprar o pão, então eu vou ter que sair. Para me entender o que realmente aconteceu. A luz muito forte. A gente tem né? alguém para reivindicar, porque no meu caso eu não tinha. E você sabe o que o Cássio pediu para ele de Natal, de presente pro pai dele? Para ele ser convidado pro aniversário da irmã de um aninho agora. Pai, eu quero que tu me convide pro aniversário da Mano. Imagina. O nosso tempo tá praticamente findando, né? Poderia, Sim. por mim, ser 2, 3 horas. Sim. Por nós, né? Porque assunto não falta. Antes, a gente vai deixar uma mensagem depois no final, né? Acho que relacionado a esse tema. Acho que principalmente o que a gente quer, né, dessa sociedade. O que a gente deseja dessa sociedade para os nossos filhos. E quando eu falo dos nossos, não é só os nossos atípicos, é para essas crianças que estão aí. Elas são reflexo do que nós ensinamos. Sim. E antes da gente, então, deixar a nossa mensagem final, a Patrícia também nos comentou que nós poderíamos divulgar nossos trabalhos, né? Patrícia maravilhosa, líder sempre, aqui do grupo, né? super acolhedora. E, inclusive, comentando, né? A Patrícia estaria aqui hoje, ela não veio porque ela foi levar o filho numa terapia, ela tem 2 filhos dentro do espectro, e o mais novo hoje ele teve uma crise bem severa, e isso esgotou, ela usou todas as forças que ela tinha para ajudar a conter ele, e só nós entendemos como que é esses momentos. Então, Paty, teu coração sei que está aqui com a gente também. Obrigada por essa oportunidade. Eu trabalho como técnica em enfermagem. Amo o meu trabalho, gosto muito do que eu faço. E faço doces recheados, leite condensado cozido com vários sabores diferentes. Faço tortas também. E a Patrícia hoje me solicitou que eu trouxesse e presenteasse, então, né, um presente da Patrícia para todos aqui da equipe. O problema é comer pouco, porque, olha, é bom. Tu pode repetir, a partir do momento que você disse que é técnica de enfermagem, mas tu também faz uma renda extra, faz o favor, só pra gente pegar aqui melhor essa parte. Então, pessoal, eu sou técnica em enfermagem, amo o meu trabalho, amo o que eu faço, mas também faço uma renda extra, né, quando eu estava comentando, normalmente o pessoal da área da saúde, hoje todo mundo busca fazer uma renda extra, até porque hoje a coisa não tá tão fácil assim, todo mundo dá o seu jeito, né, e o meu jeito é fazer doces, eu faço doces gourmet, né, totalmente artesanais, como esse aqui, por exemplo, é um leite condensado cozido, e com recheio de nozes, tem de paçoca, tem de chocolate amargo, tem de chocolate branco, tem para todos os gostos. Faço tortas também, tortas maravilhosas, né, bolos de aniversário, mas em pequena quantidade, né, até pelo tempo. Hoje, meu tempo é a minha família, minha prioridade é a minha família, o meu trabalho, dar o meu melhor lá. E nos tempos que dá ali um tempinho, é uma coisa prática também, principalmente os doces, eu faço os doces também. Então, obrigada, Patrícia, que nos permitiu esse momento aqui para compartilhar, né, e presenteou todos aqui também com os doces. Ela disse, Bruna, eu quero que tu leve um para cada um, para o pessoal escolher lá, para deixar mais doce a noite do pessoal. Então, fazendo um merchan já também, né? Eu antes já queria abrir ali, eu digo, não dá pra gente, não tem colherinha, a gente vai com o dedo mesmo. Já vai conversando. Que tentação. Eu sou técnica de enfermagem já há 16 anos, mas eu trabalho com artesanal também, faço laços temáticos, infantis, adulto também, trabalho com fio de malha. Laços de enfeite, cabelo, isso, assim, laços, que legal! E faço crochê, bolsa de fio de malha, mateiras de fio de malha, cachepô, vários artesanais com crochê. Que legal, minha avó fazia crochê, que era uma maravilha, e eu não tive a oportunidade de várias aprender. Lembrancinhas também. Que é assim, se reinventando, né? Reinventando. Também. Legal. É isso. E a mensagem final, ela tinha falado de... Oi?
E a tua, nossa atividade, né? Tem uma pessoa que pode nos auxiliar bastante. Normalmente, as mães que estão dentro do espectro, né, com seus filhos, precisam muito da tua atividade também. Sim, eu me apresentei no início, não sei se cheguei a comentar. Eu sou psicóloga de formação, sou da primeira turma da UFN aqui de Santa Maria. Eu sou de Santa Maria. Legal, Eu saí, eu já estava há turma. 20 anos fora, agora voltando, né? Depois fiz licenciatura em psicologia na URGS, fiz formação em terapia de casal e família, sou terapeuta familiar. Já trabalhei em várias áreas da psicologia e a psicologia, mesmo não tendo trabalhado com desenvolvimento infantil até então, me ajudou muito na percepção dos sintomas do Cássio. Então, desde meses eu percebia sintomas de autismo e pude estimulá-lo desde cedo. Aí trabalhei mais um tempo em CAPS, trabalhei também com crianças autistas na prefeitura de Imbé, quando fui servidora. E durante um tempo eu fiquei praticamente exclusivamente auxiliando ele. Eu tive essa possibilidade, que foi um privilégio de eu ficar acompanhando ele. E agora aqui em Santa Maria eu quis aproveitar esse momento aqui para dar esse start profissional. A Rossana, que é do grupo também, fez uma logomarca linda. Maravilhosa ali, ó. Linda, ela fez uma identidade visual nova também, tô adorando, né, que é aquela árvore que dá arte na toca, pessoal, presente. Verdade, então assim, um trabalho maravilhoso dela. Aqui todo mundo busca prestigiar os trabalhos da própria rede, né? Tem alguém aqui que faz salgado, daí explica no grupo, tem alguém aqui que faz isso, que tem um trabalho para busca primeiro entre as mães se ajudarem e se recomendarem seus trabalhos, né? Eu também. Então é muito bacana isso. Uma força. Meu atendimento, ele é basicamente online, eu não tenho espaço físico aqui ainda, mas eu faço orientação parental a domicílio, que é quando precisa fazer orientação para pai, para mãe familiar, geralmente no ambiente, porque é mais fácil as questões do comportamento lá. Porque quando sai do ambiente, o manejo é dentro de casa o manejo é outro. Então, como auxiliar nessas atividades diárias, né? Um trabalho psicológico, comportamental, mas onde no ambiente da criança e junto com a família. E daí sim eu faço a domicílio. Então, tô aqui Santa Maria de volta na minha terra natal, que eu amo. Vamos fortalecer essa rede, que eu adorei me sentir super acolhida. Então, que sejam momentos de conquistas pra gente e que os nossos filhos tenham um espaço cada vez melhor para viver e que o mundo seja cada vez melhor com eles. Quer deixar tua mensagem? Eu não pensei numa mensagem para trazer, até porque eu falo tanto, não sei se eu já não tomei conta aqui, já passamos do tempo, né, ainda, Andrei? nos perdoe, só pra gente finalizar. Então tá, muito obrigada. Eu quero dizer, Cássio, que a mãe te ama muito, a mãe não vai deixar de lutar e de estar contigo em nenhum momento. E eu tenho certeza que fazendo isso por ti, eu faço por todas as outras crianças também. Porque aqui quem cuida de um, cuida de todos. E é isso que a gente quer um mundo melhor com mais Cássios, com mais pessoas com coração do tamanho do teu coração. Obrigada, Gurias, pela parceria da noite. Gente, eu agradeço tudo. Minha mensagem, Yankee, a mãe te ama muito. Eu aprendo cada minuto, cada segundo contigo. E eu vou estar aqui sempre lutando por ti a cada segundo, sabe? Penso em ti 24 horas. E mãe te ama muito demais. Querida. Não tem como. Então, um beijo para meus filhos, né, meus bebês que ficaram em casa. Hoje eu tenho ressignificado a minha maternidade, eu tenho achado também o meu lugar. E já sei, eu sempre gostei muito do trabalho com crianças e trabalho voluntário também. Então, o meu foco vai ser o trabalho nas escolas, que a gente tenha escolas focadas, né, em divulgar e falar sobre isso e que isso seja uma linguagem comum dentro das escolas. E a minha mensagem, já que a gente está falando sobre se fosse com seu filho, as pessoas falam muito em empatia, né? Eu não estou falando da empatia só com os nossos filhos especiais. Eu estou falando com aquela empatia que você pode fazer a diferença no mundo. As pessoas estão esquecendo disso. Você ser mais doce, você julgar menos, apontar menos o dedo para os outros. Se você está vendo alguém que está precisando de ajuda, às vezes, gente, no hospital, ali, às vezes abrem a porta do carro, as pessoas com necessidade para descer do carro, tem uma parada exclusiva ali para isso, e as pessoas olham, mas ninguém às vezes se prontifica a ajudar.
Você está no mercado e estão fazendo lá uma ação para recolher ração para animais de rua. Você não tem tempo de fazer isso, mas você pode colaborar com um pouquinho ali. Então, arrecadando alimentos para as pessoas que estão passando necessidade. Você pode simplesmente pegar uma massa, hoje de R$2 e pouco, que está na promoção, e auxiliar. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Se eu auxilio dessa forma, né, Bruna, que olhe nos olhos das pessoas, que pensem em coisas boas, que hajam pequeno, porque às vezes tem tanta coisa ali do nosso ladinho, tem uma criança do nosso lado, tem o nosso vizinho, tem as coisas tão perto que a gente pode fazer diferença. Às vezes a gente pensa que fazer diferença é fazer coisas grandes ou uma água na lugares. Frente pro cachorro, uma pessoa que chega na tua casa e pede um alimento. Não julgai nossos filhos, pelo amor. Abraçar uma mãe que vê uma outra mãe que um filho que tá em crise, em crise lá, e abraçar ela, tentar dar aquele suporte. Às vezes a gente nem sabe como começar, como abraçar aquela mãe que está ali, né, naquele momento ali tenso, mas a gente tentar, né, pelo menos respeitar aquele momento, ajudar quem está por ali, chamar um apoio, algo assim. Converse com seus filhos. No shopping, na piscina, em qualquer coisa, em qualquer lugar, né? Conversem com seus filhos, falem. É importante. Expliquem que tem crianças diferentes. Porque as escolas às vezes não conseguem fazer isso sozinhas também. Eles precisam de nós, que nós, os pais, sejamos a referência deles. Que nós possamos explicar para eles isso. A demanda é muito, Eu acho que da nossa parte seria isso. Né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dessa conversa gostosa, que é um pouco pesada, mas que é necessária, né? Que a gente possa ter contribuído com outras famílias, com outras mães, com professores, com autistas, né, adultos e outros também que hoje se identificam também, né, com a causa, que a gente possa estar aqui, acho, nesse mundo para realmente fazer diferença. Que a gente não possa só simplesmente dizer também que nossa vida é difícil, isso e aquilo, mas que a gente possa ajudar o outro, olhar para o outro, independente da dificuldade de cada um. Sim. Acho que a gente está aí para se ajudar. Também quero agradecer demais, mais uma vez. Beijo, obrigada, pessoal. obrigada. Beijo. Meninos. Obrigada.